Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa palestra, que abordará como tema o marketing rural. A nossa palestra foi organizada pela empresa júnior Arbórea Florestal, em parceria com as empresas juniores Agrovales e Zootec Consultorias. Meu nome é Renata, eu sou gerente de marketing da Zootec Consultorias. A palestra será ministrada pelo palestrante João Paulo dos Santos. O mesmo possui mestrado em educação profissional e também é especialista em gestão municipal pela Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri. O senhor João Paulo dos Santos atua como professor voluntário de zootecnia pela Faculdade de Ciências Agrárias da Universidade dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri e leciona as disciplinas de economia rural e administração e marketing rural. Ao longo da palestra, vocês poderão enviar suas perguntas no chat e as mesmas serão respondidas no final. Também será enviado um link em que será preenchido um formulário para a emissão dos certificados. No mais, agradecemos a presença de todos e esperamos que vocês participem conosco. Vou passar a palavra agora para o professor João Paulo. Muito obrigada. Boa noite a todos. Meu nome é João Paulo. Como já foi falado pela Renata, eu atuo como professor voluntário na Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, lecionando as disciplinas de economia rural e administração e marketing rural também. Trabalho na área de planejamento institucional na instituição, na Proplan, e, enfim, a planilha foi elaborada de maneira que a gente consiga trabalhar alguns conceitos básicos do marketing, porque é uma área muito vasta, muito complexa, muito grande, e eu trouxe uma palestra mais flexível, para que a gente tenha algumas temáticas no sentido de como utilizar o marketing, do que fazer e do que não fazer nessa área tão importante para a administração de negócios, inclusive dos negócios rurais. Eu trouxe como foco principal, além dos conceitos de marketing, a questão do marketing de relacionamento, que é muito importante na interação com os proprietários e com os funcionários das propriedades rurais, das fazendas, das chácaras, dos sítios, enfim, né, de frigoríficos e tantas coisas mais relacionadas a esse ponto, para a gente dar uma olhada na percepção do cliente, dar uma olhada na percepção dos funcionários e também dos gestores desses negócios. Então, eu vou compartilhar aqui uma apresentação com vocês, e eu espero que todos façam um bom proveito, né, do conteúdo que a gente vai trabalhar hoje, e vou ficar muito feliz se vocês quiserem tirar algumas dúvidas, alguns questionamentos ao final. Então, vamos lá. A gente vai trabalhar, então, o tema como marketing rural. De antemão, eu agradeço, então, o convite da Arbórea Florestal, né, em parceria com a Agrovales e com a Zootec. É uma satisfação estar aqui, e vamos à temática, então, do dia de hoje. Um conceito básico inicial, já definido pelo Philip Kotler, que diz o seguinte, que o marketing é um processo social, por meio do qual pessoas e grupos de pessoas obtêm aquilo de que necessitam e o que desejam com a criação, com a oferta e a livre negociação de produtos e serviços de valor uns com os outros, né? Então, para que haja a necessidade, a inserção do marketing nos negócios, é interessado que ambas as partes estejam interessadas em algum produto ou em algum serviço. O objetivo do marketing é tornar a venda supérflua. Isso mesmo, gente. No sentido de que a gente consiga convencer as pessoas a comprar qualquer coisa que a gente produza. É conhecer e compreender o cliente muito bem, de modo que o produto ou serviço se ajuste, venda por si só. Ou seja, o produto que a gente tiver na mão, a partir do momento que nós conheçamos os clientes, eles sejam autovendáveis, autorrentáveis, do ponto de vista que a gente faz uma pesquisa prévia de quais são os desejos, de quais são as vontades dos clientes no meio rural das propriedades. Marketing, segundo o Kotler e o Armstrong, é a entrega de satisfação para o cliente em forma de benefício.
Aqui eu apresento para vocês algumas relações do marketing com uma série de áreas, né? Então, o marketing, ele ajuda a gente a trabalhar nas necessidades dos clientes, nos desejos, né, nas demandas, nas buscas, né, incessantes dos clientes para com os nossos produtos e serviços, nas trocas, nas transações, nos mercados. Lembrando que vale a pena a gente focar que, por exemplo, né, para as empresas juniores que estão desenvolvendo esse evento, a prestação de serviço, uma consultoria, também faz parte das demandas esperadas pelos clientes, esperadas pelos proprietários lá nas fazendas, lá nos sítios, lá nas chácaras, né? Então, o trabalho de vocês também é muito importante. O marketing é uma área do conhecimento dotada de instrumentos técnicos para administração de negócios. O marketing ele é um processo social gerencial no qual indivíduos e grupos obtêm o que necessitam e desejam através de criação, através da oferta, através da troca de produtos com valor para outras pessoas, para outros clientes. Inclusive, é uma coisa que os concorrentes ficam de olho no que a gente está fazendo e é interessante que a gente também verifique o que o mercado nos apresenta. O marketing é amar o cliente, não o produto, ou seja, a coisa mais importante que eu tenho não é o produto que eu tenho a oferecer ao nosso cliente e não é o serviço que eu presto para ele, mas o mais importante para nós é o cliente, independente do melhor produto que a gente tenha na mão para oferecer. O cliente é a força mais importante que a gente tem e é necessário fazer de tudo para que a gente consiga mantê-lo. O marketing, então, segundo Philip Kotler, é tornar as pessoas mais felizes. Olha só o tamanho da importância que tem essa área do conhecimento para nós, né? A gente tem uma missão de tornar as pessoas mais satisfeitas e mais felizes. Objetivos do marketing. Os principais objetivos, né, eles não se extinguem aqui, seriam maximizar a satisfação do consumidor, maximizar a escolha, maximizar a qualidade de vida, maximizar os lucros das empresas onde vocês estão trabalhando. O que o marketing não é, gente, que muitas pessoas confundem, né? Para quem é meu aluno na UFVJM já sabe, mas para quem não é e nunca lidou com essa área propriamente dita, costuma confundir o marketing com publicidade e propaganda, com a área comercial da empresa e com a área de vendas e também com a própria gestão empresarial. Isso faz parte do marketing, mas o marketing não é só isso. Abrangência, então, do marketing. O marketing ele tem uma abrangência estratégica e uma abrangência também operacional. Na abrangência estratégica, ele forma um sistema de análise e de decisões. Já na temática operacional, ele forma um sistema de ação. Então, por um lado, no marketing estratégico, nós temos a definição da segmentação e do posicionamento do nosso produto ou serviço no mercado. A gente observa o comportamento dos clientes, a gente faz uma análise minuciosa da nossa concorrência, a gente gera valor para o cliente, a gente faz muitas pesquisas de marketing na área estratégica, né, para conhecer melhor tanto o nosso cliente quanto o nosso concorrente, a gente faz orientações de mercado e a gente também trabalha a questão das estratégias competitivas. Já do ponto de vista do marketing operacional, esse sistema de ação vai se preocupar com o quê? Com o planejamento de marketing em si, com o produto ou serviço que a gente vai oferecer para o mercado, com a política de preço, com a política de distribuição, logística, comunicação e promoção desse produto, com a prestação de serviço ao cliente e principalmente com o marketing de relacionamento, que é uma coisa que a gente vai focar um pouco mais na nossa discussão de hoje. Na questão do marketing estratégico ainda, essa vertente, ela diz respeito ao conjunto de decisões e medidas de caráter estrutural, ou seja, que envolvem os aspectos fundamentais e genéricos da organização, como sejam a área de atividade em que labora, o tipo genérico de tecnologia que nós vamos adotar
lá na nossa propriedade, os objetivos a médio e longo prazo, em termos de cota de mercado, etc. Ou seja, né, a gente vai definir todas as estratégias que a gente vai traçar, os equipamentos que a gente vai utilizar, o maquinário, a força de trabalho, os nossos recursos humanos, os treinamentos, tudo isso tem que estar previsto onde? No plano de marketing estratégico. Em suma, a vertente estratégica ela vai englobar os aspectos que influenciam o futuro da organização, tendo em conta um horizonte temporal bastante alargado, porque a gente vai fazer o quê? A gente vai ter uma visão de longo prazo. Dando sequência aqui, então, a gente vai para o marketing operacional. A atividade operacional diz respeito aos aspectos eventualmente menos fundamentais da vida de uma organização, embora, como é óbvio, não sejam de negligenciar, né? A gente tem que se preocupar também com o fazer, com o executar. No entanto, estão em causa decisões e operações do dia a dia, do nosso cotidiano, como a compra de uma mercadoria, de um insumo, de um fertilizante, enfim, a concessão de um desconto a um cliente, uma série de coisas estão envolvidas diretamente na parte do marketing operacional. Os modelos de marketing, então, nós temos vários, a gente vai focar aqui basicamente nos dois mais conhecidos. Existem vários modelos voltados para facilitar a compreensão dos interrelacionamentos entre elementos de marketing e o ambiente em que a empresa, em que a propriedade está inserida. Os mais conhecidos, todos compostos de 4 elementos, são os 4 As, desenvolvidos no Brasil na década de 70 pelo professor Raymar Richards, e os 4 Ps, desenvolvido na Universidade de Michigan na década de 50 pelo professor Gerald McCarthy. Do ponto de vista dos 4 As, então, desenvolvido pelo Raymar, é possível concluir que a pesquisa pode ser desenvolvida em qualquer fase do modelo proposto, desde que haja a necessidade de informação para subsidiar as decisões que o nosso negócio vai tomar. Do ponto de vista dos 4 As, nós temos o seguinte: a gente tem a etapa da análise, da adaptação, da ativação e da avaliação. Como é que funciona isso? Na análise, busca-se entender o ambiente e o mercado que a propriedade está inserida. Ali a gente identifica quais são os consumidores, os nossos públicos-alvo, como funciona a economia desse negócio, quem são os nossos concorrentes e quais são as tendências desse mercado. Já na fase de adaptação, a busca é por ajustar a oferta de produtos e serviços, desenvolver e modificar também esses produtos ou serviços. Já na fase da ativação, a busca é pela comunicação, pela distribuição dos produtos e serviços e também pela venda propriamente dita, né? É onde a gente vai agir. E, por fim, a gente vai avaliar. Avaliar o quê? Os resultados que a propriedade obteve e monitorar o desempenho, né? Dentro daquilo que foi feito no planejamento de marketing, o que a gente realmente conseguiu executar, onde a gente conseguiu chegar e se os nossos objetivos e metas foram atingidos ou não. Ainda nos 4 As, eles têm foco nos resultados da propriedade, considerando o composto mercadológico e o ambiente em que estão inseridos. Na análise, né, a gente trabalha com as informações, com a pesquisa de mercado e com o sistema de informações de marketing ou mercadológicas. Na fase de adaptação, a gente vai trabalhar com o produto e o serviço, onde a gente vai discutir o quê? Qual que é o design do produto, qual que é a forma que ele tem que ter, que tipo de embalagem que a gente vai utilizar, trabalhar a nossa marca, né? Trabalhar o preço, trabalhar a assistência técnica e assim por diante. Ainda nessa questão de adaptação, é onde a gente pode ver um conceito mais prático, por exemplo. A gente tanto pode pegar o nosso tradicional queijo do Cerro, por exemplo, quando a gente tiver uma embalagem bacana, uma embalagem apresentável, ele vai ter uma chance muito maior de venda no mercado do que se a gente vender um queijo in natura, numa embalagem simples, numa embalagem transparente, ou então numa sacolinha. Trabalhar a questão da marca também é fundamental para que o nosso nome seja lembrado no mercado.
Aqui na própria apresentação, a gente tem aqui ó, a própria marca da UFVJM, da Agrovales, da Arbórea e da Zootec, né? Além do brasão da República Nacional. Tudo isso são exemplos de marketing e de apresentação da marca, né? Nesse A de adaptação. É aqui que a gente mostra a nossa cara, é com essa apresentação que a gente é lembrado o tempo inteiro. Então, a marca ela é fundamental, essa apresentação visual da marca é muito importante. E a questão também de trabalhar o preço, né, de você conseguir desenvolver qual é o teu custo de produção, saber tudo que está embutido ali, o custo com mão de obra, com máquinas, com equipamentos, com depreciação, a tua margem de lucro, né, que você vai querer trabalhar, e também qual é o preço que a concorrência está trabalhando, para ver se você não vai estar fugindo muito daquilo que o mercado já pratica, né? Para que você não tenha prejuízo de vender abaixo do que seria o mínimo para ganhar alguma lucratividade, também nem muito fora do que o mercado pratica, né? E nessa parte de assistência, é uma parte muito interessante que a gente pode dar como exemplo as próprias empresas juniores, né, que prestam esses serviços de consultoria para as propriedades de maneira cada vez mais contundente, cada vez mais profissional, cada vez mais atuante. Na ativação, comunicação propriamente dita, né, a gente teria então a questão da distribuição, né, para que partes eu vou querer distribuir o meu produto ou serviço, se eu vou atuar numa micro-região do Vale do Jequitinhonha, se eu vou trabalhar o norte de Minas, o estado inteiro, o Brasil, se eu vou exportar, a distribuição está mais relacionada a isso, né? Com a logística também relacionada à distribuição, né? Que canais de distribuição que eu vou utilizar, se vai ser terrestre, se vai ser ferroviário, se vai ser por meio de navios, aviões, eu tenho que definir qual é a estratégia. Trabalha-se aqui também na ativação a questão da venda pessoal e da publicidade do nosso produto ou serviço. E, por fim, na avaliação, a gente faz o que a gente chama de auditoria de marketing, né? Onde a gente vai observar nessa auditoria se os nossos objetivos e metas dentro dessa questão toda aqui foi atingido ou não. Já na questão da análise, né, detalhando um de cada vez aqui, ela visa compreender as forças vigentes no mercado em que a propriedade opera ou pretende operar no futuro. Ou seja, você tanto pode estar fazendo uma análise daquele mercado que você já trabalha, ou se você é um novo entrante no mercado, se você está abrindo uma nova propriedade, uma nova empresa, né, onde que você pretende operar, onde que você vai trabalhar no futuro. Busca o processamento sistemático das informações, faz pesquisa de mercado e facilita com essa análise o processo de decisão. Já na adaptação, ela vai visar ajustar a oferta da propriedade entre suas linhas de produtos ou serviços e as forças externas detectadas pela análise. Coisas como a marca, né, que a gente já falou, embalagem, preço, assistência, design. Lembrando que aqui vocês podem criar linhas de produtos específicas, né? E você pode ter uma linha de produto, de repente, para determinados segmentos da população. Né? Eu vou atingir as camadas sociais, por exemplo, A e B. A gente poderia estar falando aqui, por exemplo, de um café gourmet, de um queijo maturado, de uma série de produtos que são desenvolvidos, né, tanto na área da agronomia, como da zootecnia e assim por diante. Já na fase da ativação, é um conjunto de medidas destinadas a fazer com que o produto atinja mercados pré-definidos e seja adquirido pelos compradores nas quantidades e com a frequência desejada. Para que ele compre na quantidade e na frequência desejada, é importante que a gente faça um estudo prévio, né, de quais que são as preferências daquele cliente, daquele consumidor. Visa a satisfação das utilidades de tempo, do local e posse de um produto ou serviço, colocando à disposição do consumidor, de preferência, gente, na hora e local ao alcance dos desejos dos clientes. Seriam elementos de ativação a propaganda, a distribuição, as vendas pessoais, o apoio logístico e a comunicação com o cliente, inclusive no pós-venda, que é uma coisa que a gente vai ver mais adiante também.
Já na avaliação, realiza controles regulares e esporádicos sobre os processos de comercialização e a interpretar os seus resultados para realimentar o sistema com dados atualizados. Ou seja, eu faço a verificação, eu retroalimento, né? Eu faço uma atualização das informações e o ajuste necessário para atingir os objetivos e as metas que a propriedade definiu. Determina padrões de controle, acompanhamento sistemático de desvios entre resultados das ações e os padrões estabelecidos, né? O que seria isso? O que a gente tem e aquilo que a gente definiu como um padrão de qualidade, se a gente atingiu, se a gente está acima ou se a gente está abaixo daquilo que se supunha, daquilo que se esperava. E recomendações de ações corretivas, se necessário for. Então, para resumir os 4 As, 2 deles têm função de apoio, que seria a análise e a avaliação, e 2 a função de linha, de staff de produção, que seria a adaptação e ativação do produto. Depois a gente vai trabalhar com o composto de marketing dos 4 Ps, na mesma linha de raciocínio, só que com uma outra visão, onde a gente vai ter produto, preço, praça e promoção, onde o nosso produto ou o nosso serviço vai ser inserido. No mix de marketing, trabalhando os 4 Ps, no produto vai se trabalhar a questão da variedade, da qualidade, do design da marca e da embalagem. Vocês podem ver que isso só muda da linguagem brasileira para a linguagem americana, né? A gente está trabalhando praticamente as mesmas coisas. No produto aqui vai trabalhar a questão da variedade e da qualidade, que não apareceu nos 4 As. No preço, a gente trabalha com políticas de desconto, de prazo, de financiamento, de concessões. Na promoção, a promoção de vendas propriamente dita, a publicidade e o marketing direto, né? Que é aquele que eu tenho feedback do meu próprio cliente, do próprio proprietário, né? Na conversa direta com ele. E a praça, que seriam os canais de distribuição, a cobertura de abrangência, onde o nosso produto ou o nosso serviço está inserido, né? Em que região que nós estamos atuando. Na questão dos estoques e também na logística de distribuição dos produtos ou serviços. Entrando agora na cereja do bolo da nossa apresentação, que é o que eu gostaria de focar com vocês, para a gente trazer para o exemplo da rotina prática, né? Do que é bom fazer junto ao proprietário, junto ao nosso cliente, e o que não é recomendável fazer. Então, explicando primeiro o que seria o marketing de relacionamento, ele é um esforço contínuo e colaborativo entre o comprador e o vendedor, só que em tempo real. Reconhece o valor dos clientes por seu período de vida de consumo e não a ser abordado a cada compra. Ou seja, eu não vou valorizar apenas o cliente que comprou um produto meu na semana passada. Eu vou valorizar o cliente pela rotina de compra que ele tem comigo, pela história que ele tem com a nossa empresa. Vamos supor que essa prestação de serviço fosse da Agrovares, da Arbórea ou da própria Zootec, né? Qual que é a relação? O interesse de qualquer uma das 3 é prestar um serviço de consultoria, de ajuste para a propriedade, se possível de maneira infinita, né? Que esse cliente tenha relação comigo sempre, que ele compre da gente sempre um produto ou um serviço. Procura construir uma cadeia de relacionamentos dentro da organização para criar o valor desejado pelos clientes, assim como entre a organização e seus participantes. Isso inclui os fornecedores, os canais de distribuição intermediários e também os acionistas. O marketing de relacionamento consiste no processo de identificar, estabelecer e manter relações duradouras e lucrativas com os clientes. A propriedade ela precisa planejar e alinhar os seus processos de negociação, sua política de comunicação, sua tecnologia e seu pessoal para manter o valor que o cliente individual deseja. Ou seja, pessoal, nenhum cliente é igual. Eu não posso adaptar o meu produto ou o meu serviço para todos os clientes da mesma forma, porque cada um pensa de um jeito, cada um tem uma característica e cada um tem a sua exclusividade. E o cliente gostaria de ser tratado com exclusividade. Por isso que é bom que a gente estude, que a gente tenha, inclusive, um banco de dados de informações a respeito de cada cliente, porque cada deles nós precisamos cada vez mais tratar de forma específica, de forma diferenciada.
Todo negócio começa e termina com o cliente, gente. Eu não posso simplesmente criar um produto ou desenvolver um serviço sem ter pensado no que o cliente vai achar, o que um possível comprador vai querer ou não. Eu posso desenvolver um produto fantástico, mas que ninguém quer. Então, no final, haverá sempre a figura do cliente. O marketing de relacionamento, gente, é uma filosofia cujo resultado vai depender do comprometimento dos dirigentes, dos donos da propriedade e de todos os funcionários. Ou seja, dentro da propriedade, nós temos que falar a mesma língua. Se for uma empresa júnior de consultoria, todos têm que ter o mesmo objetivo em mente, né? Todos têm que caminhar para o mesmo lado. Um dos maiores patrimônios da propriedade é o número de clientes que ela possui e o grau de relacionamento que tem com eles. Pergunto para vocês, como que a gente se relaciona com o nosso cliente, com o nosso parceiro? Né? A minha relação com o cliente ela não acaba, principalmente no momento que eu efetuo a venda. Eu tenho que me preocupar se o produto ou o serviço está chegando na propriedade de maneira adequada, da forma como que o cliente desejava, né? Armazenado de maneira correta, sem nenhum risco, sem nenhum problema. Então, essa questão do relacionamento vai muito além da efetivação da venda. É fundamental que o objetivo traçado seja simples e único para que seja alcançado mais rapidamente. Quando eu falo para vocês que o objetivo traçado seja simples, não significa dizer que eu estou subestimando o potencial da propriedade, não, mas que ele seja fácil de executar, que eu trilhe, né, que eu desenvolva um caminho mais facilitado, um caminho mais harmônico, que não vá gerar dificuldade nem para os funcionários, nem para os fornecedores dos insumos que a propriedade precisa e muito menos para o cliente. No marketing de relacionamento, não deve se esquecer de quê, gente? De verificar se o cliente está obtendo o que foi prometido. A gente tem que estar em comunicação direta com o cliente, com o proprietário da fazenda, da chácara, do sítio, da roça, o que for. É imprescindível não esquecer de ser confiável e seguro. Nós temos que passar confiança para o nosso cliente. Nós temos que passar segurança para ele. Uma outra coisa importantíssima, treinamento, 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 treinamento. A nossa equipe tem que ser desenvolvida sempre, o tempo todo, né? A gente tem que estar sempre se atualizando. Sempre se atualizando de quê? De tecnologia, de procedimento operacional padrão, né? Vocês trabalham em áreas muito importantes, na engenharia florestal, na zootecnia, na agronomia, que envolve uma série de fatores naturais, que envolve questão de clima, que envolve interferência, por exemplo, de bactérias, de vírus. Então, é muito importante que a gente trabalhe de maneira adequada, que a gente faça o manuseio correto, que a gente use equipamento de proteção individual, os famosos EPIs, e por aí vai. Isso exige o quê? Treinamento, treinamento e treinamento, para que a gente esteja sempre atualizado e com a máxima segurança possível no nosso ambiente de trabalho. Feedback, né, ou seja, dar o retorno tanto para o nosso cliente interno quanto externo, para a nossa própria equipe e para o cliente lá fora, do que está acontecendo é um fator essencial. Falar sempre a verdade com o cliente, com o próprio fornecedor também. Uma pergunta, né? Você conhece o gerente da propriedade? Ou seja, você conhece para quem que você está vendendo? Para o gerente, para o diretor, para o dono daquele negócio? Né? É importante que você tenha o máximo de informações possíveis a respeito daquele parceiro. Os clientes devem ser identificados, reconhecidos, comunicados, auditados em relação à satisfação e ao atendimento, né? Se eles estão sendo atendidos a contento ou não. Cliente fiel, aquele que volta sempre à organização por ocasião de uma nova compra, de uma nova transação, por estar satisfeito com o produto ou com o serviço. Esse é o nosso sonho de consumo, gente. Fidelização é o processo pelo qual um cliente se torna fiel. Uma relação pessoal é a única forma de manter a fidelidade do cliente. É por isso que o marketing de relacionamento é tão importante. É por isso que eu fiz esse recorte
para a palestra de hoje, né, para tratar muito especificamente sobre a relação pessoal com o cliente. Em setores de rápida transformação, essas relações tornam-se cada vez mais importantes. A lealdade ocorre quando o consumidor se depara com um problema que é imediatamente resolvido pelo fornecedor. Ou seja, vocês venderam um produto ou um serviço, ou sequer venderam ainda, mas o cliente te liga, está precisando de uma determinada quantidade, num determinado prazo, né, para um preço diferenciado, porque ele vai fazer uma promoção específica, e você abraça esse cliente, você resolve o problema dele. Isso é fundamental, isso ajuda a fidelizar. Em setores de alta tecnologia, olha só que interessante essa informação. Os consumidores escolhem os produtos pela força dos atributos não tecnológicos. É claro que a tecnologia é importante, mas ele vai se preocupar com a relação pessoal. Tudo aquilo que não tem tecnologia embutida, que ele sabe que é o diferencial, é o que ele vai se preocupar para resolver o problema dele. Os níveis de relacionamento, então. Nós temos o nível básico, ou seja, vendeu, acabou o problema. É uma coisa que eu oriento vocês a não trabalhar com essa ótica, né? Aquilo que eu falei mais cedo para vocês, a venda não acaba quando eu simplesmente fecho o negócio, né? Então, esse é um nível de relacionamento muito raso, muito básico. Nós temos o nível reativo, ou seja, eu deixo o telefone para caso o meu cliente ligue para fazer alguma reclamação. Depois eu vou além, eu tenho o nível confiável. A gente liga para o cliente para saber se há algum problema ou se ele tem alguma sugestão para fazer. Nós temos o nível proativo, ou seja, liga-se para o cliente para antever o problema, ou seja, para sugerir melhores maneiras de utilizar o produto e oferecer novos produtos ou serviços, novas expectativas, né, novas tendências para aquele cliente. E também o nível da parceria. Trabalha-se em conjunto com o cliente na busca de soluções. Ou seja, eu passo, quando eu tenho uma fidelização de um nível tão bacana, eu passo a fazer parceria com o meu cliente para desenvolver um produto ou serviço em conjunto com ele. Ou seja, as ideias vão ser discutidas em ambas as partes, né? Ambas as partes vão sentar para definir onde que se vai chegar, né? Nós, como fornecedores, fazemos algumas sugestões, o cliente faz a dele também, você discute quais são as possibilidades e desenvolve novas soluções para aquele cliente. A relação com o cliente vai refletir a relação com o seu subordinado. Ou seja, pensando como empresa, pensando como fazenda, como propriedade, para que você acerte, eu não tenho que me preocupar só com o cliente. Se eu tratar o meu subordinado, o meu funcionário tão bem quanto eu trataria o cliente, muito provavelmente a gente vai estar no caminho certo. Gerenciar com eficiência e eficácia os seus subordinados representa um grande caminho percorrido em direção ao sucesso. Em outras palavras, se a organização quiser conservar os seus clientes, é melhor se acostumar primeiro à ideia de conservar os seus subordinados. Até porque, gente, funcionário subordinado, ele custa muito dinheiro. E perder um funcionário ou um subordinado custa mais dinheiro ainda. Por quê? Porque a gente vai ter que desenvolver aquele funcionário novo, a gente vai ter que dar treinamento, a gente vai ter que dar capacitação. Então, perder custa muito mais caro. É importante que a gente mantenha a equipe trabalhando de maneira coesa com a gente. Acabar com o espírito do herói solitário, que funciona muito bem no cinema, mas no mundo real não funciona dessa maneira. Ou seja, né, eu sou o cara, eu resolvo o problema. Não, a gente vai resolver o problema em equipe. E vai resolver o problema, se houver, conversando com o cliente, deixando tudo muito claro para ele. Não às críticas individuais, e sim ao treinamento do trabalho em equipe. Criar um espírito de equipe responsável e sintonizada com a política da empresa. Eliminar as responsabilidades individuais e estimular a equipe a assumir o problema e encontrar a solução, né? São recomendações muito importantes nesses níveis de relacionamento. Reter clientes antigos, gente, é muito mais vantajoso que conquistar novos clientes. Então, vamos sempre tentar, né, se preocupar em abrir novos mercados, novos clientes. Claro que vamos, é interessante que a empresa de vocês, o negócio que vocês estão trabalhando, cresça cada vez mais.
Mas antes disso, é importante, né, dar o passo conforme o tamanho da nossa perna para não perder o cliente que a gente já tem, né? Porque a fidelização daquele cliente custou muito para a gente. Mantê-lo é mais importante até do que conquistar um novo. Aí a gente tem também a política do filho pródigo, né? Ou seja, errar é humano, recuperar um cliente é divino. Pesquisas provam, pessoal, que clientes que tiveram seus problemas solucionados se mostraram mais fiéis do que clientes simplesmente satisfeitos. O marketing de relacionamento, através de pesquisas, comprova que a correção do erro é mais bem recebida do que a própria perfeição. Ou seja, o cliente te valoriza muito quando você assume um erro e abraça o cliente para solucionar e trazer uma resolução para aquele problema. Se o seu cliente ligar antes, é importante que a gente seja rápido nas respostas e também nas soluções dos problemas. Ou seja, por um lado, a gente tem aquela preocupação de captar o máximo de informação possível do cliente, mas a gente também tem que entender que o cliente é muito ocupado. Então, quanto menos tempo a gente tomar dele, mais rápido a gente vai colocar em prática a solução dentro do nosso sistema de produção. Errar é humano. Seja correto com ele, né, com o cliente, e corrija o erro. O cliente saberá lhe reconhecer se você tratar ele com honestidade, com retidão. Agora, falando um pouquinho da comunicação com o cliente, pessoal. Nós tratamos basicamente da comunicação informal e da comunicação formal. Na comunicação informal, a gente procura face a face, né, tete a tete, como alguns de vocês dizem, com o cliente, procurando descobrir se tem alguma coisa que nós estamos fazendo de errado, né, aonde que a gente está acertando, se existem novas ideias, novos produtos para sugerir com o nosso cliente, e acrescentar valor para o produto ou serviço. Essa comunicação informal ajuda muito nesse sentido. Mas a comunicação formal, ela vai ser fundamental para criar mecanismos de comunicação com o cliente e pesquisas de satisfação, né? A área de marketing, principalmente o marketing de relacionamento que a gente está tratando na palestra de hoje e o marketing digital, fazem muita pesquisa de satisfação e muita pesquisa de mercado. Isso ajuda demais a identificar o que atrai o cliente, o que ele está procurando, ou o que ele nem descobriu ainda que quer. A verdadeira chave para o bom serviço ao cliente não é a tecnologia, e sim o diálogo, de acordo com o Friedman e o Sudoio. Engajar-se em diálogo com os clientes faz com que eles se sintam importantes. Isso dá certeza que suas opiniões serão bem-vindas e respeitadas, e demonstra que a empresa está interessada em atender às suas necessidades. E lembre-se, né, gente, por mais que o pessoal das propriedades rurais já tenha um perfil, né, de muita hospitalidade, de muita receptividade, é interessante que a gente, se for fazer uma visita, alguma coisa do tipo, que a gente agende, que a gente ligue antes, que a gente converse com eles para não gerar nenhum tipo de constrangimento, né, caso ele não possa te atender ou não atender da maneira, né, que ambas as partes precisariam do tempo para isso, né. Então, de acordo com o Vavra, aqui a questão do diálogo é fundamental também. Banco de dados do cliente, né? O banco de dados de clientes é um instrumento de maior importância no marketing de relacionamento. Por quê? É um instrumento completo que permite conhecer e classificar o cliente de forma a melhor orientar o marketing de relacionamento. Né? Você traz informações atualizadas em tempo real, você tem canal de comunicação com o cliente, e aí é um exemplo aqui, né, o vídeo internet, ou seja, né, o próprio site, muitas vezes, a depender do tamanho da empresa, vai te trazer informações relevantes a respeito do teu cliente. E a ferramenta dos cases, né, dos estudos de caso, pode ser considerada como parte do banco de dados de cliente. Na questão da fidelização do cliente, são utilizadas técnicas de tangibilização, ou seja, né, técnicas palpáveis para a fidelização dos clientes. Então, nós temos de um lado os programas de fidelização e do outro, né, os programas de fidelização que a gente trata como uma coisa de longo prazo e as promoções uma coisa de prazo mais curto.
Então, nos programas de fidelização, no objetivo seria criar um relacionamento permanente entre cliente e empresa. O público, né, consumidores mais frequentes, maior gasto médio, mais clientes fiéis, é uma preocupação que se tem aqui. Recompensa para o cliente de longo prazo, duração contínua de longo prazo. Já na parte de promoção, o objetivo seria aumentar o volume de vendas em situações específicas, pontuais. O público, qualquer comprador, independente do seu perfil. Recompensa para o cliente, que seria de curto prazo, e a duração por prazo determinado, né? Essas promoções que muitas empresas costumam fazer aí. Depois a gente vai para o modelo de qualidade de serviços e bens, onde a gente vai ter aqui a questão da qualidade do projeto que a gente está trabalhando, a qualidade de produção, de entrega, de relacionamento, a qualidade técnica, a qualidade funcional, a imagem, né, que a marca, o produto, a própria empresa está passando, as experiências, as expectativas, a qualidade percebida pelo cliente vai ser igual à satisfação do cliente. Então, o nível de qualidade vai determinar qual é a satisfação do cliente, se ele está satisfeito com o nosso produto, com o nosso atendimento, com o nosso serviço ou não. Depois a gente vai ter o modelo aqui dos 5 gaps, onde a gente vai trabalhar a questão da comunicação boca a boca, a gente vai trabalhar a necessidade e características pessoais do cliente e experiências anteriores. Né? Então, nessa questão aqui dos 5 gaps, a gente tem o serviço esperado, a gente tem o serviço percebido, né? E a gente vai ter também, né, tanto do ponto de vista do cliente, quanto do ponto de vista de empresa. Do ponto de vista da empresa, a gente vai ter a realização do produto, bem ou serviço, as especificações, o que a empresa acha que o cliente espera. Então, o primeiro gap vai estar entre a realização, a execução do produto ou do serviço, né, com as especificações do que o cliente está pedindo. O segundo gap vai estar entre as especificações e o que a empresa acha que o cliente espera. Aí, do outro lado aqui, a gente tem no terceiro gap aqui a questão da comunicação externa com o cliente. Depois, o quarto gap, né, a gente vai ter a diferença entre o produto realizado, o produto entregue e o serviço percebido pelo cliente. E depois, o quinto gap, a gente vai ter a questão do serviço esperado em comparação com o serviço recebido pelo cliente. Nessa análise aqui de comunicação externa que a gente faz após a venda, após a entrega. Depois, a gente tem a questão da formação das expectativas, onde a gente vai trabalhar as expectativas dos clientes. A comunicação boca a boca, solicitada ou não solicitada pelo cliente, é muito importante. A questão do produto, do projeto, do feedback e dos incentivos. A questão da propaganda, das promessas, dos apelos, da tonalidade, da frequência, a cultura, os símbolos formais e informais, o pós-marketing, apoio e serviços, feedback e devolução, vendas, mensagens, atitudes intermediárias, não esquecendo, gente, que o nosso produto nem sempre vai estar perfeito, né? Então, pode haver devolução de algum produto ou algum serviço, e o cliente fica muito atento com o tipo de prestação de serviço que a gente dá para ele quando há um problema na entrega do produto ou no serviço, se a qualidade não foi atingida, para uma necessidade de troca, para uma necessidade de algum reparo. Tem cliente que nunca mais volta a comprar da gente se a gente não der esse tipo de amparo para ele no caso de algum problema. Depois a gente trata aqui um pouquinho da primeira lei de serviços, né, que é uma coisa que a gente tem que ficar atento, que seria S igual a P menos E, não se preocupem, né, não é uma fórmula muito complexa. O S seria a satisfação ou a insatisfação do cliente, onde o P seria a percepção dele e o E seria a expectativa. Ou seja, a percepção, o que o cliente recebeu em relação à expectativa, se o saldo for positivo, significa que a gente atendeu ou superou as expectativas do cliente. Se o saldo for negativo, significa que a percepção do cliente foi decepcionante em relação àquilo que ele estava aguardando, ou seja, gerou insatisfação. Aqui eu trouxe um pequeno exemplo para vocês de questões de visibilidade de marketing, né? Por exemplo, o café gourmet.
Aí aqui eu conto rapidamente para vocês a história do coque luwak, que eu não sei se todo mundo conhece. A civeta, né, é um animal que seleciona os grãos antes de ingeri-los. Mas apenas a polpa é digerida por esse animal. E a semente passa intacta pelo sistema digestivo dele. Durante a digestão, as bactérias e enzimas únicas do animal tornam-se os responsáveis pela diferença de qualidade do café industrializado. Então, para quem conhece, né, normalmente é muito comum e muito forte o coque luwak no continente asiático, principalmente na Tailândia. É considerado o café mais saboroso do mundo e também o mais caro. E aí eu trouxe uma ideia para vocês aqui, é uma coisa que vocês devem conhecer melhor do que eu, essa questão que está na moda, que é a gourmetização. Aí eu trouxe aqui, por exemplo, o exemplo do café Conilon, que eles tratam como um café gourmet de altas altitudes, né? Um café de altitude lá no Espírito Santo, onde eles trabalham lá com uma altitude média de 500, 600 metros. Eu trouxe aqui o exemplo do Jequitinhonha, mas poderia ser qualquer café feito aqui na região de Capelinha, que a gente provavelmente tem uma altitude ainda maior e que poderia ser explorado nessa questão da gourmetização. Só que eu faço uma ressalva do ponto de vista da gourmetização. Quando você trabalha com produtos diferenciados, como café, como queijo, como algumas carnes especiais, por exemplo, você corre o risco de estar abrindo mão de uma parcela de consumidores da sociedade que compram produtos mais básicos, né? Então, você tem que ter muita certeza se você quer trabalhar com esse produto diferenciado ou não. Você vai encontrar um nicho de mercado interessante, por outro lado, você pode perder uma outra parcela, a menos que você consiga equacionar a produção da tua propriedade para oferecer o que você já tinha e mais o produto novo. Aqui é só uma ideia de coisas que podem ser tratadas no ambiente de marketing. Para finalizar, então, para não me alongar muito na discussão com vocês, eu trouxe algumas pequenas conclusões, principalmente voltadas para o marketing de relacionamento. Nós temos que saber saber o que o cliente quer. Essa é a pergunta fundamental, né? Não é o produto que eu tenho. Qual o produto que o cliente quer comprar? Os clientes não são iguais, eu falei isso para vocês durante a apresentação. Então, a gente tem que tomar um cuidado, na medida do possível, de dar um tratamento diferenciado para cada um deles, né? Ter um banco de informações que me permita saber quais são as características de cada um. Nós temos que gerenciar as expectativas dos clientes. Nós temos que planejar os nossos processos para atendermos ao cliente, temos que criar valor para ele, temos que treinar o nosso pessoal para bem atender ao cliente e nós temos que ter canais de comunicação com o cliente para realimentarmos o processo. Basicamente era isso, acho que eu estourei um pouquinho o tempo, se eu não me engano tinha uns 45 minutos para falar, passou um pouquinho e eu passo agora a palavra então para o pessoal da Arbórea, da Agrovales e para a Zootec, porque eu acredito que de repente vocês queiram trocar algumas ideias comigo e que o pessoal que está assistindo queira fazer algumas perguntas também. Obrigado pelo convite, mais uma vez, e pela disponibilidade de tempo em estar me assistindo. Obrigado a todos. Boa noite a todos. Meu nome é Tássila Rodrigues, faço parte da empresa Júnior Arbórea Florestal e agora eu vou estar redirecionando algumas perguntas ao palestrante. Boa noite, João Paulo. Vou estar fazendo algumas perguntas do público. A Igna Souza quer saber se tem como disponibilizar o material. Claro, sem problema nenhum. Sim, eu passo para as 3 empresas juniores e vocês, então, fazem a gentileza de compartilhar com o pessoal que está assistindo, claro, com certeza. A Igna Souza também comentou que achou muito interessante o quanto que o marketing interfere na relação com o cliente. Realmente, Igna, é uma questão assim fundamental do ponto de vista para você se diferenciar da concorrência. O marketing ajuda muito nesse aspecto.
O Wellington Henrique quer saber quais estratégias o marketing das empresas juniores deve se atentar ao captar clientes, sendo que uma empresa júnior não é muito bem vista quando comparada a uma empresa de profissionais formados. Bom, Wellington, a primeira coisa que eu diria para você é uma das coisas que eu falei durante a apresentação, né? É importante que a empresa júnior conheça pelo menos algumas ferramentas e técnicas de gestão, de administração, não só do ponto de vista do marketing, mas de planejamento estratégico, de gestão de projetos, de gestão de processo, né, que vocês podem interferir, podem dar sugestões aí nas consultorias para os proprietários. E também, eu diria que nesse ponto do não ser bem visto, vocês podem até ter pouca experiência, mas vocês têm do lado de vocês a questão do método científico, vocês têm do lado de vocês a questão da ciência e também tem do lado de vocês a questão do preço diferenciado. Eu acho que o preço de vocês é muito competitivo porque vocês não vão cobrar da mesma forma que cobra uma empresa que está 10, 20 anos no mercado. E, assim, uma coisa fundamental também, Wellington, seria falar a linguagem do proprietário, falar a linguagem dos funcionários daquela propriedade, daquela fazenda. Eu também considero que é um diferencial, né? Você se nivelar por ali. E uma coisa que nós temos que tomar cuidado, eu como professor e vocês como técnicos da área que já são ou serão, é tomar muito cuidado em falar essa língua, a linguagem do cotidiano, não uma linguagem muito elaborada, muito técnica, que isso vai deixar, muitas vezes, o cliente de vocês sem entender exatamente o que a gente está falando. A Isabela Santos quer saber, em questão do atual momento que estamos vivenciando, qual seria uma estratégia eficaz ou viável a ser feita para atrair a atenção do cliente? Bom, desse ponto de vista, e já utilizando a questão do marketing de relacionamento como modelo, a gente precisa fazer algumas pesquisas para entender quais são as dificuldades, quais são os pontos fracos, quais são os pontos fortes que esses proprietários estão passando no momento, né? Porque muita gente está passando por um aperto agora, até mesmo do ponto de vista das vendas e tudo mais. Fazer essas pesquisas para entender quais são os pontos fracos para ajudá-los, do ponto de vista até das empresas júniores, por exemplo, é uma técnica muito interessante. E a outra, né, para quem já é do meio, para quem já está negociando, de repente é um pequeno empreendedor, né, que tipo de produto ou serviço de inovação que eu poderia trazer para esse cliente. Claro que assim, eu estou falando de forma genérica, porque eu sou da área da administração, da área do planejamento, eu não sou da engenharia florestal, nem da agronomia, nem da zootecnia, mas eu tentaria encontrar um novo produto ou serviço para oferecer, adaptado à questão desse momento de pandemia que a gente está passando, né, e tentar explorar os pontos fracos no ambiente interno da propriedade para oferecer um produto ou serviço em cima daquele problema. A Igna Souza perguntou: eu sou a Igna, estudante de engenharia florestal. Gostaria de saber um pouco mais de como trabalhar com marketing de modo a atrair a atenção dos clientes. Como produzir conteúdos para provocar um interesse. Bom, do ponto de vista dessa questão do marketing para atrair cliente, Igna, a gente primeiro tem que fazer um estudo um pouco mais aprofundado do que a gente tem de estudo, o que a gente tem de teoria e de prática nesse meio, né? E adaptar ele para a engenharia florestal, que é o teu caso. Eu exploraria muito, o que eu passei para vocês aqui é muito pouco, é só assim um aperitivo da área de marketing, né? Mas eu exploraria muito o que o marketing digital tem para oferecer, que até num outro momento, de repente, a gente poderia fazer uma apresentação sobre o marketing digital, que é uma temática que eu não entrei aqui, e a questão do marketing de relacionamento, principalmente. E aí, a gente procurar estudos de caso de empresas que saíram do nada e através tanto do marketing digital
quanto do marketing de relacionamento conseguiram dar uma guinada, conseguiram dar uma virada. Tem muito estudo de caso dessa área de marketing interessante para servir como apoio para a gente definir estratégias de conquistar novos clientes. O Thalisson Santos quer saber, existe alguma estratégia para aumentar o feedback do cliente sobre o produto ou serviço? Bom, Thalisson, o cliente tem que confiar na nossa empresa, no nosso empreendimento. Para que isso aconteça, a gente tem que dar abertura para ele. Então, o que eu falei durante a apresentação é que, assim, né, a maneira como a gente aborda o cliente, falando a linguagem dele, procurando descobrir quais são os interesses, quais que são as vontades dele, é uma estratégia muito interessante para a gente dar essa abertura de feedback. E, nesse sentido, o pós-venda ele é fundamental. Vamos supor que você conseguiu fazer uma venda de fertilizante, ou que você conseguiu fazer uma prestação de serviço de consultoria naquela empresa. É importante que, quando o cliente menos esperar, que você faça uma ligação para ele, pergunte se está tudo bem, se deu tudo certo, se teve algum problema, se alguma coisa do serviço que eu prestei, ou do produto que eu entreguei, deu problema, se eu posso fazer alguma coisa para corrigir, mesmo que isso me custe financeiramente alguma coisa no início. Mas esse feedback do cliente, seja por um contato de e-mail, seja por um canal de internet, seja por telefone, seja no agendamento de uma visita presencial, isso costuma alavancar muito a confiança do cliente. E é esse tipo de feedback no marketing de relacionamento que nós estamos procurando. Quanto mais a confiança dele eu conquistar, mais cliente eu vou reter, e essa campanha do boca a boca, ela é muito positiva ou ela pode ser muito negativa. Então, se eu tenho feedback positivo do meu cliente, ou até de um fornecedor que vende para ele, de repente não é o cliente que vai te falar, é o fornecedor que vai contar, olha, o fulano de tal lá, aquele proprietário ficou satisfeito com o teu trabalho. Isso se espalha, gente, do ponto de vista positivo como negativo. Então, o marketing do boca a boca é interessantíssimo, só que ele pode te levar do céu ao inferno. Ele pode ser muito bom, como ele também pode fazer a tua empresa quebrar se a tua prestação de assistência para o cliente não for muito boa. Principalmente quando o produto ou o serviço dá algum problema e você não quer fazer uma reparação para o cliente. O Ezequiel Motoso quer saber quais são as estratégias mais eficazes para abordar novos clientes no meio rural, de forma que atrai o interesse do cliente, e como elaborar uma boa estratégia de pós-vendas. Bom, do ponto de vista, para atrair os clientes, e aí eu reforço que eu não sou da área de vocês, mas uma coisa que é fundamental para que você atraia os clientes é muita pesquisa de mercado desse meio, dessa área no meio rural. Ou seja, você pode pegar a pesquisa pronta, que muitos institutos já têm, muitas revistas especializadas no meio rural fazem isso, fazem levantamentos interessantes de tendências, e também pesquisas que você próprio pode desenvolver, Ezequiel, para alavancar essas informações. Quanto maior for o teu banco de dados, quanto maior for a tua pesquisa de mercado para entender qual que é a tendência, o que os clientes do meio rural estão buscando, seja do ponto de vista de processo produtivo, seja do ponto de vista de insumo, seja do ponto de vista de máquina, de equipamento, o que é tendência, o que eles estão buscando, de repente é ali que você vai conseguir um nicho de mercado muito interessante. Mas, para isso, muita pesquisa. E a questão da estratégia do pós-venda, eu mais ou menos falei para o Thalisson uma parte disso na resposta anterior, Então, eu colocaria do ponto de vista do contato. Esse contato inesperado com o cliente, mas de maneira educada, que seja no tempo que o cliente possa te atender. De repente, você faz uma ligação e ele não pode te atender na hora, mas você tenta agendar para um momento futuro. É importante que você tente descobrir se esse cliente está satisfeito com o teu trabalho, o trabalho da tua empresa ou não. Você pode fazer isso no contato direto com o cliente, pode ser pelo meio de um gerente, um diretor daquela propriedade, pode ser por uma gama de funcionários que você conhece,
pode ser por outros fornecedores que vão te dar esse tipo de informação, né? Pode ser também até pela própria concorrência, porque de repente você vende para ele, vende para outro também. Então, essa estratégia do pós-vendas, e foi importante a tua pergunta, porque me fez lembrar que eu não posso focar só no cliente. Quem está ao redor dele, as partes interessadas, que a gente chama na administração de stakeholders, essas pessoas podem te ajudar em muito no pós-venda. Que às vezes o cliente não vai te dar informação, mas outros atores daquele meio vão te dar informação. Ok? O Wellington Henrique quer saber quais pontos devemos nos atentar ao se fazer a fidelização dos clientes. Correto, Wellington. A questão da fidelização, primeiro que ela é difícil demais, né? Você tem que utilizar de estratégia de aquilo que você prometeu, você entrega, o primeiro ponto. Com a qualidade que foi estabelecida, com as características que o cliente pediu. Isso, qualidade não se discute. Ela está embutida no produto, não é mais diferencial. Qualidade era diferencial lá na década de 80, hoje não é mais. Hoje, ou você tem, ou você está fora do mercado, é a primeira coisa. A segunda, depois que você entrega com as características que o cliente pediu, você tem que entregar no prazo, no preço combinado. Ele tem que passar a confiar em você por conta dessa rotina das entregas. E a outra questão da fidelização do cliente vai estar relacionada também com o que está ao redor desse meio todo, né? Você tem que tomar cuidado com o que o concorrente está oferecendo para ele, você sempre tem que chegar na frente, é você que tem que ter a novidade. Então, se você fidelizou, ele passou a confiar na tua política de preço, na qualidade do teu produto, na qualidade do teu serviço, no tempo de entrega, ele sabe que você nunca vai falhar, ele sabe que, mesmo que aconteceu um problema na fazenda, na propriedade, e nem foi você que gerou, mas você ajudou ele a resolver o problema, isso com certeza vai fazer com que esse cliente, do ponto de vista positivo, fique na tua mão. Mais alguém tem perguntas? Visto que não temos perguntas, quero agradecer a você, João Paulo, por transmitir conhecimentos tão importantes, né? E ao público, eu quero agradecer também a participação. Em breve, né, estaremos realizando aí palestras, mais palestras, então fiquem ligadinhos aí nas nossas redes sociais, disponibilizamos aí nos destaques, tá? Se vocês quiserem conferir nossas redes e acompanhar. Muito obrigada, viu, João Paulo, pela excelente palestra e conteúdo. Obrigado pela oportunidade. Sempre que vocês precisarem aí de algum apoio, alguma coisa, eu fico à disposição de vocês e do público também para as perguntas que surgirem. Eu sei que é pouco tempo, né? É muito rápido, é muito conteúdo, é complexo, mas sempre que eu puder ajudar vocês de alguma forma, eu estou à disposição. Muito obrigado a todos. Uma ótima noite a todo mundo. Boa noite a todos.